Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um Base Tal, que a gente está aqui nessa mesa de comunhão, de conversa, de teologia, de Bíblia. E é muito bom estar toda semana aqui com vocês. Você que está chegando pela primeira vez, já quero te convidar para se inscrever no nosso canal e também curtir o nosso vídeo, como eu tenho dito toda semana. Isso é importante para que esse conteúdo chegue para outras pessoas também. O YouTube ele entende que o conteúdo ele é importante, que ele é relevante, ele começa a distribuir um pouco mais. Então faça isso. Curta o vídeo, se inscreva no canal e já ativa a notificação, porque todo conteúdo novo que tiver no canal você já vai acompanhar lá também. Então, seja muito bem-vindo, espero que você seja edificado nesse bate-papo, que você se sinta aqui na mesa junto com a gente. E pela primeira vez, na estreia do Base Tal, que a gente está recebendo aqui o meu amigo, meu pastor, Clóvis Cabalau. Bem-vindo, Clóvis. Obrigado, Davi, Vitinho. Estamos juntos nessa jornada, nesse ministério. Estou aqui para somar. Que bom, meu irmão, você conseguiu aí na correria encaixar rapidinho aí esse tempo. Vocês sabem, por isso que eu vim aqui, ó, vestido a caráter. Né? Ele levou o padrão aqui de roupa, né? Significa nada. Eu tô vindo do trabalho, dando meu jeito. De camiseta, eu tô de polo, aí foi ficando mais formal, chegou lá de terno, aí levou o nível, tá Primeira difícil. vez veio um pastor aqui. Primeira vez veio um pastor, sério. Cadê ele? Já chegou, não? Um pastor sério. E meu amigo Vitinho também já tá aqui com a gente, mais uma vez. Vitor nunca faltou no Base Tal, que até quando eu não vim, ele tava. Com certeza. Que bom. Mas estamos aqui para somar também. E a gente está numa série de mensagens, né, que não é fast food. Estamos relembrando a nossa missão como igreja, que nós não somos consumidores, mas somos servos. E o nosso papel como igreja, nosso chamado para a igreja, e o que nós devemos fazer, está aqui a arte da nossa série, para você acompanhar. As mensagens estão lá disponíveis também no nosso canal no YouTube, lá não, aqui no YouTube, para você conferir. E ontem o pastor Clóvis compartilhou a mensagem com a gente de 1 Pedro capítulo 4, de 12 a 17. 7 a 11. 7 a 11. Oh, de 7 a 11, desculpa, porque isso. eu deixei aqui marcado e fui para outro texto aqui. De 7 a 11, e a gente meditou nesse texto, e a pergunta que norteou a nossa conversa era a nossa posição, não era, Clóvis? Onde que a gente está? E a analogia, dentro daquilo que a gente está fazendo na série, foi muito legal, muito impactante. A gente tem dois momentos na caminhada, né? Tu trouxe isso de uma maneira muito legal. A gente tem um momento que a gente chega, se aproxima para conhecer, para começar a se alimentar daquilo, entender, mas esse não é o lugar definitivo que o cristão deve ficar. Fala um pouquinho para a gente dessa analogia, dessa caminhada cristã do balcão à cozinha. O tema é esse, do balcão à cozinha, onde nos encaixamos. Eu fiz uma analogia, brinquei com a história daquele restaurante Come em Pé, que tinha antigamente aqui em São Luís. As pessoas chegavam e chegavam com um objetivo. Apressadas, queriam ser atendidas com qualidade, rapidamente, para poder tocarem as suas vidas, corridas. Geralmente o momento do almoço ali, e Come em Pé já diz, né? A pessoa chegava ao balcão e comia ali mesmo em pé, rapidão, e ia embora, satisfeito, alimentado e no tempo que precisava. E aí eu fiz uma brincadeira, das devidas proporções e com as devidas ressalvas, que a igreja também funciona um pouco assim, meio que como um restaurante Come em Pé, mas com as ressalvas. Por quê? Quando as pessoas chegam, todos nós, via de regra, chegamos e ficamos no balcão, sim. Porque ali no balcão você chega para ser atendido. Você chega para ser atendido com objetivos. De uma maneira rápida, com excelência, você quer ser bem alimentado, você quer ser bem atendido e você quer um resultado rápido e prático. Acontece que nesses restaurantes, via de regra, populares, existe uma cozinha trabalhando arduamente para atender essas pessoas que chegam ao balcão com esse objetivo de fast food, podemos dizer assim, de atendimento imediato. E geralmente são poucas pessoas que estão ali trabalhando. Só que com o tempo, fazendo agora um paralelo com a igreja, quando a gente chega na igreja, todos nós, via de regra, estamos no balcão. Chegamos ali com aquele objetivo de ser atendido para sermos alimentados. Mas ao passo que nós vamos recebendo um bom alimento, aquele balcão, aquele local ali começa a incomodar um pouquinho. A gente começa a se sentir incomodado, começa a ter uma empatia com as pessoas que estão nos servindo, que estão atrás do balcão, e começamos a entender que o lugar mais apropriado para o cristão que entende o evangelho corretamente é atrás do balcão. É servindo, é estando na cozinha e também abrindo espaço no balcão para que outras pessoas cheguem ali para serem atendidas. Muito legal. Vamos ver isso então no texto. O texto então começa com o versículo 7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam prudentes, estejam alertas,
por meio de suas orações. Sobretudo, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa uma multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Vitinho, o fim de todas as coisas está próximo. O fim de todas as coisas são todas as coisas mesmo? Como é que é aí nesse texto, hein? Então, aqui o fim de todas as coisas está próximo, traz essa ideia justamente da consumação de todas as coisas, né? Inclusive, o pastor Clóvis trouxe um texto muito bem pontuado, que é a segunda carta, né, no capítulo de número 3, versículo 10, que tem um tema central no capítulo 3, que é o dia do Senhor, né? E esclarece bem pra gente qual é essa ideia que Pedro está trabalhando. Ele fala: no entanto, o dia do Senhor virá como um ladrão, os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo que haver nela ficará exposto. Então aqui o fim de todas as coisas é justamente quando Cristo virá para estabelecer novos céus, nova terra, e terá essa consumação, né, de todas as coisas. Então o tema começa dessa forma. Eu acho muito interessante porque o pastor Clóvis trouxe o fim de todas as coisas, né, a consumação de todas as coisas. Então, óbvio, nós não chegamos até esse dia. Então, qual é a nossa responsabilidade? Qual é a responsabilidade da igreja perante esse dia que nós aguardamos, né? Achei muito interessante. E a continuação do texto, né, Cláudio? Então, portanto, já que está no fim das coisas, sejam prudentes e estejam alertas por meio das suas orações. Ontem você lembrou de uma maneira muito, muito clara, assim, é o senso de urgência, né? Isso. Esse fim de todas as coisas pontua todo esse trecho, esse trecho da carta, onde o apóstolo Pedro começa a falar de atitudes, de posturas, e onde nós nos encaixamos nesse processo. Olha, se há um senso de urgência, é o fim de todas as coisas, e agora Pedro mesmo fala que esse dia virá como ladrão, ou seja, você não sabe quando pode ser agora, nesse momento. Então, como eu estarei nesse dia? E ele começa a dizer: sejam sóbrios, sejam prudentes, sejam seletivos, orem. Aí ele vai listando uma série de atitudes que devem ser prioritárias para o cristão nesse momento. E aí, que é o grande problema, é você estar no balcão, acomodado à zona de conforto, e aquilo não modifica, como se o dia do Senhor não fosse agora, né? Porque é bom, né, cara, a gente tá no balcão, não é? Quem não gosta de ser bem atendido, quem não gosta de ter suas necessidades atendidas ali e com pressa, com urgência. Mas o que a gente tem falado ao longo desse mês é esse espírito consumidor, né, que a gente tem em todas as áreas, e quando isso está na igreja, na nossa relação com Cristo e com o próximo, né? Porque a gente vê aqui nesse texto esse serviço diretamente ligado ao próximo, né? Exatamente. Então, o problema, quando a gente fala que quem entende o evangelho não se sente confortável na zona de conforto, o problema é que existem crentes que entendem isso, se sentem desconfortáveis, estão ali espremidos no balcão às vezes, mas eles se acomodaram, e aí é o problema que Pedro alerta, como se fosse o perigo da armadilha do comodismo. Eu não estou confortável no balcão, mas eu permaneço ali. Como se o dia do Senhor pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, ou talvez nunca chegue, quem sabe, será que isso é um mito, será que isso é uma lenda? Pedro falava com uma igreja que talvez estivesse entrando em crise ali, porque eles estavam vivendo aquele imediatismo da volta de Cristo. Lá em Atos, capítulo 1, tem a ascensão do Senhor e eles esperavam Cristo voltar amanhã, no mesmo dia. Só que foi passando o tempo, irmãos foram morrendo, por isso que Paulo vai e faz aquela explicação lá de Tessalonicenses, porque os irmãos estavam morrendo e Cristo não havia voltado. Então passou um tempo, daqui a pouco a igreja começou a se acomodar com isso. Não, será que ele vai voltar? Não vai voltar? E a gente vive isso hoje, por incrível que pareça. E Davi, é interessante também pontuar que aqui não traz uma ideia no sentido de um comportamento que pode ser que aconteça. Sim, na verdade, é interessante, quando a gente faz uma análise dos verbos aqui, a maior parte dos verbos aqui estão no imperativo. Então, o verbo ser, o verbo estar, o verbo amar, no versículo 8, como o pastor Clóvis falou, o verbo exercer, né? Cada um exerça. Então, todos esses verbos estão no imperativo, é uma ordem. É para assim, agora, olha, né?
todos nós estamos aguardando o fim, ou seja, a consumação de todas as coisas. Vocês devem viver da seguinte forma: ordem, 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 ordem. Então, existe um comportamento que é a todo cristão. Todo cristão deve viver dessa forma aqui, como o pastor Clóvis me pregou ontem, de uma forma prudente, como a gente está trabalhando no versículo 7. Primeiro de tudo, né? Sejam prudentes e estejam alerta. E aí, o que são esses imperativos? A gente começa aí falando, sobretudo, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa uma multidão de pecados. Ontem, Clóvis falou uma frase que eu anotei: o sentido de o sentido das nossas prioridades cristãs está fundamentado no dever e não daquilo que queremos fazer. Esse amar já entra nesse dever, Clóvis? É um dever. É um dever. Eu até fiz uma explicação, porque o texto pode ser entendido, o amor que encobre muitos pecados, seja o amor de Deus que nos encobre os nossos pecados, faz todo sentido. Mas esse texto, como se trata de dever do cristão, a gente entende que é o nosso amor mesmo. É o amor que nós recebemos de Cristo. Por meio do amor de Cristo, nós somos capacitados a amar de tal maneira que nós podemos ser capacitados a perdoar também. Por isso que quando não fazemos isso, não apenas retemos um sentimento ruim, como pecamos, porque a gente está desobedecendo o imperativo. Amem, perdoem. E quando a gente fala de amor, e a primeira coisa que Pedro vai trazer aqui é porque, de certa forma, tudo isso vai nortear, vai ser a base para todas as outras coisas, de ser hospitaleiro, sem reclamação, exercer o dom de serviço. Então você vai percebendo que ele começa tratando do amor, porque se o amor não for essa base para outro serviço, vira o legalismo, né? Vira ali, eu faço porque eu sou obrigado a fazer, né, Vitor? Com certeza. E assim, às vezes a gente está dentro da igreja e acha que as pessoas são descartáveis. Então, fez alguma coisa comigo, eu vou descartar. Como a gente descarta no fast food, né? A gente vai tomar um copo ali, a gente vai tomar um milkshake e tal. Acabou, a gente joga fora. Né? E às vezes então, se não me agradou, não volto nunca mais, né? Justamente. Não boto mais meus pés aqui. Então, a gente tem essa vida, muitas vezes, aplicada até mesmo na igreja. Quando as pessoas fazem alguma coisa contra a gente não, essa pessoa já não faz parte do meu ciclo, né? E tal. Então, é interessante também que a gente está... essa série, ela tá muito interligada, né? Os textos estão muito interligados, porque semana passada eu também trouxe sobre isso numa perspectiva da modernidade líquida, né? Então a gente vive uma sociedade onde as relações entre as pessoas é muito fluido. Não, eu quero mudar o tempo inteiro, eu quero me relacionar com várias pessoas, aí quando eu não gosto de um certo aspecto de alguma pessoa ou de algum gesto, eu já mudo e fica nesse ciclo. Só que, infelizmente, isso entra dentro da igreja, né? E eu entendo que aqui o versículo 8 é o ponto central para a gente entender que, cara, as pessoas, elas não são descartáveis. Quando as pessoas fazem coisas contra a gente, né? O perdão deve ser o fundamento para que a gente possa resgatar essa comunhão dentro da igreja, né? Eu queria pontuar duas coisas rapidão: a psicologização, não sei se a palavra é essa, das coisas. E tem uma palavrinha que me incomoda um pouco, que está na moda, que tal coisa é tóxica, né? Então, amizades tóxicas, relacionamentos tóxicos, aí entra igrejas tóxicas e por aí vai. E as pessoas se apressam demais com isso, porque o evangelho não aponta muito nesse sentido, principalmente quando diz assim: você conhece uma pessoa, aquela pessoa não lhe faz bem, ela é tóxica, se afaste dessa pessoa. O evangelho não fala isso, fala para você amar o inimigo, para você perdoar quem... Então, assim, as pessoas se apressam em se afastar de pessoas dentro da igreja, porque elas pregam esse conceito psicológico, né, da psicologia, e começa a rotular pessoas como tóxicas e não tóxicas. As pessoas que me fazem bem, eu fico perto. As que são tóxicas, não me fazem bem, eu descarto. Isso é um erro, o evangelho não ensina assim. De jeito nenhum. É muito bom pensar isso. E um outro problema é tornar igrejas descartáveis. Vou fazer uma analogia rapidão. Conversava outro dia sobre um restaurante com amigos, e a gente falando, aquele restaurante era muito bom, a gente ia lá, mas aí teve um dia que eu fui lá e o atendimento não foi bom, e a comida não estava boa, nunca mais eu voltei lá. Ou seja, você vai ficando na igreja enquanto a igreja está te dando aquilo que você quer. Um belo dia, você é exortado, você recebe algo que não entra muito bem pela garganta, você não aceita, aí você sai. Ou então, um belo dia, o pastor, sei lá, não falou comigo. Não, tem desse tipo, né? Você sabe.
esqueceu do meu aniversário, não falou comigo e tal, me chateei e sai da igreja. Então, esse descarte, ele pode ser tão fast e perigoso como o próprio fast food. E a gente deixa de praticar duas coisas importantes que o Evangelho nos ensina. Então, de Deus tratar em nós, paciência, longanimidade, perdão, como também a gente deixa de ser uma bênção para a vida da pessoa de corrigi-la naquilo que está errado. Então, assim, as pessoas que às vezes nós escolhemos nos afastar, elas podem estar cometendo erro de verdade. Elas, de fato, podem ter feito alguma coisa que nos magoou, que nos feriu. Sim. Mas Deus também nos colocou nesses relacionamentos para a gente chegar... Olha, Clóvis, olha, Vitor, isso não foi bom. A palavra não aponta para esse caminho. E você precisa corrigir esse caráter, você precisa corrigir essa caminhada, essa sua atitude. Então, a gente perde a oportunidade de ser tratado por Deus por meio da vida daquela pessoa e também de tratar a vida daquela pessoa, porque isso é a vida em comunidade, né? E o texto fala sobre essa unidade do corpo, né? Essa mutualidade cristã, né? Que é você tem um papel de cuidar do outro. Quando você, por exemplo, se afasta de uma igreja, como você dissesse assim, isso por um motivo, claro, que a igreja pode ter responsabilidade sobre isso, consideramos que não seja o caso. Então, pastor, eu estou saindo da igreja, eu vou sair, aquela pessoa que eu deveria cuidar, você cuide, porque eu estou saindo, saindo do corpo, é mais ou menos assim. Então, a pessoa está saindo fora. Quando eu mencionei sobre a urgência, que até citei o texto de 2 Pedro capítulo 3, versículo 11 diz algo muito importante. Primeiro ele cita, né, que todas as coisas vão acontecer, né, serão desfeitos pelo calor, a terra, tudo que nela há será... Aí vem o versículo 11 que diz assim, visto que tudo será assim desfeito, aí vem uma pergunta, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Aí a resposta, vivam de maneira santa e piedosa. Né? Então, vê que aqui tem uma ligação. Ele está vindo do capítulo anterior falando como a gente deve proceder. E depois, olha, pensem, o dia do Senhor está próximo. Que tipo de pessoas vocês precisam ser até que esse dia chegue? E as pessoas, muitas, continuam no balcão, infelizmente. Eu até citei algo que não foi fácil de citar, mas problemas que a gente vive na igreja hoje é o excesso de pessoas no balcão e poucas pessoas na cozinha, do outro lado do balcão, trabalhando, né? E como todo lugar, se tem muita gente, uma demanda, vamos colocar assim, né, muito grande só do outro lado e pouca gente para oferecer o serviço, aí entra no colapso que a gente vê. Mas o problema, porque a gente está tendo essa referência do fast food, dos restaurantes, contextualizando na nossa época. Mas como o Clóvis bem frisou ontem na pregação, é uma analogia, é uma sombra do que a gente está tratando, porque a igreja não é o restaurante. Claro. Então, existe a demanda, mas a gente tem que enxergar a demanda como um mundo faminto, sedento, que não conhece a verdade, ainda não se alimentou do pão da vida. E nós somos chamados para trás do balcão, para cozinhar. Aí atrás do balcão tem um monte de gente. Tem a pessoa que faz o atendimento, tem a pessoa que está preparando a comida lá fora, lá dentro, tem a pessoa que vai servir literalmente. E a dinâmica da igreja é muito parecida com isso, com as ressalvas, como o Clóvis muito bem frisou, mas dá para pintar um pouco esse quadro para a gente entender essa dinâmica. E só para acrescentar, quem está do lado de dentro não está servindo só quem está do lado de fora. Está servindo quem está do lado de dentro também. Você está dividindo as cargas e servindo os seus irmãos que estão ali trabalhando também. Olha, quem está na cozinha pode experimentar um pouquinho antes. Ainda tem isso, né? Experimenta, vê se está bom, melhora. Então isso é maravilhoso, estar lá na cozinha também. Mas vamos prosseguir aqui no texto para a gente caminhar um pouco. No versículo 9, então, ele fala, sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. E aí a gente tem um contexto da época que é muito importante a gente considerar. Porque hospitaleiro, a gente vai pensar logo no recebimento, você ter hóspedes. E a gente tem um contexto da época que os missionários, os apóstolos, a própria igreja, existia uma dinâmica de viagem que era muito grande e esse era um chamado para cuidar uns dos outros, não é, Vitor? Com certeza. Então, essa expressão aqui, hospitaleiro, né, traz essa ideia do contexto que ali tinham os missionários, tinham aqueles pregadores itinerantes que ficavam em cidades e cidades pregando o evangelho e tal. E eles, óbvio, saíam das suas casas para poder pregar o evangelho. Então, eles tinham que receber essa hospitalidade. É claro que a gente não vive esse contexto tão claro assim, principalmente no nosso país, na cultura evangélica que a gente vive, né? Porém, a gente demonstra hospitalidade quando nós abrimos a porta da nossa casa. Eu tenho dito isso muito para os jovens. Muitas vezes, e muito para minha esposa também, que eu falo assim, amor, muitas vezes a nossa casa está muito arrumada e as pessoas precisam bagunçar. Porque muitas vezes nós não estamos abrindo a porta da nossa casa para os irmãos.
E quando o sofá está muito arrumadinho, quando a casa está muito arrumada e assim, tá muito perfeitinho, é porque nós não estamos aplicando essa verdade do texto, abrindo a porta da nossa casa, abrindo a porta do nosso coração para receber as pessoas, ser cuidada por elas e também cuidar as pessoas, né? E no contexto da igreja, Clóvis, o que é ser hospitaleiro? O texto bíblico, ele traduzindo, é aquele que ama o estrangeiro. Então a gente vê que é uma continuidade do amor que o versículo anterior fala. O estrangeiro a gente pode considerar todo aquele que chega à igreja também. Então, toda pessoa que chega à igreja precisa ser bem acolhida, você precisa abrir a porta da sua casa, mas não apenas que ela entre e veja aquela vitrine. Muita igreja é boa de vitrine. As pessoas chegam, aí tem aquelas pessoas mais bonitas ali na recepção e tal, e dão aquele abraço acolhedor. Isso é verdade, eu conheci Fernanda, minha esposa, ela era da recepção. Tá vendo? Eu fui muito bem recebido. Funcionou. Mas sigamos. Mas as pessoas têm que ficar um tempo no balcão necessário, mas é importante que a igreja se mostre como ela é. Por isso que na base nós temos o que nós chamamos de primeiros passos. Eu digo que a gente dificulta as pessoas a serem membros da base. Porque às vezes a pessoa chega e acha que pode ser membro só por frequentar. Não, você precisa entender o que a gente crê, qual é a doutrina da igreja, quais são nossos erros e defeitos. Falamos inclusive os erros de administração, as dificuldades, as demandas e ao final dos primeiros passos já direcionamos a pessoa. Olha, você está no balcão, mas é interessante que você depois já se engaje, se encaixe. Então essa hospitalidade tem a ver com tudo isso. Não é só receber a pessoa com um belo abraço, mas também oferecer para ela quem você é, mostrar quem você é, se apresentar, acolher no melhor sentido. Acho que isso passa por um aspecto muito interessante também que a igreja precisa pensar, que é, às vezes, a gente fazer um negócio muito para o crente, né? Então, uma igreja com a linguagem do crente, voltada para o crente, e aquele visitante, alguém que está interessado no evangelho, está aberto a ouvir, se sente ali num outro planeta. Não que não existam as diferenças, é claro que tem. Sim. Nós temos uma cultura, né, que é bíblica, que é baseada nas escrituras. A gente tem um princípio que regula o culto, mas a gente também ser acolhedor é ser um facilitador, isso no aspecto de quem não conhece, né? Ser um facilitador para que aquela pessoa esteja com o coração aberto para o evangelho, com a mente. Eu acho que é o Kevin DeWang, né, que fala, ele diz assim, a gente trata as pessoas muito bem na igreja para que o evangelho ofenda e ela se sinta tão bem acolhida pelas pessoas para que ela volte no próximo domingo e receba outra rodada de ofensas. Ele fala alguma coisa assim. Então, como igreja, a gente tem que acolher de fato. Isso. Claro que a igreja não é... Hoje existe uma cultura de oferecer uma experiência para quem visita, como quem vai num parque de diversões, num restaurante, você tem que viver aquela experiência. E às vezes a igreja está sistematizando muito isso, ficando menos orgânica, menos natural e focando muito nessas coisas, mas a gente não pode desprezar de todo o acolhimento, né? E ser intencional nesse acolhimento, lembrando que isso é uma oportunidade para que o evangelho chegue aos corações. Mas quando a gente recebe também os outros crentes, talvez seja um desafio ainda maior, porque são as pessoas que a gente conhece o defeito, que a gente sabe quais são as suas manias, e aí ser hospitaleiro, e ele diz... Sem reclamação. Sem reclamar. Não, porque às vezes as pessoas reclamam de ter alguém entrando na sua casa. Não, reclama da pessoa que está chegando e acha que pode ser alguém que vai pegar o meu cargo, o meu lugar, vai pegar a minha cadeira, vai sentar na minha cadeira. Não, tem de tudo na igreja. Uma benção. Não fosse os crentes, ela ia ser ótima. Brincadeira, gente, brincadeira. Vamos seguir no versículo 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Aqui a gente tem assim, uma pintura da beleza do evangelho, né? O dom que recebeu para servir aos outros. Então, o dom você recebe e ele é para servir. E administrando, e essa traz uma ideia de fato de uma coerência, de uma responsabilidade, de um equilíbrio, fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Cara, que texto maravilhoso, lindo. Né? Isso é a igreja de Cristo. Pessoas que receberam dons diferentes, a graça de Deus manifestada nas suas multiformas, mas existe uma responsabilidade que é dada para cada um que recebe o dom, não é, Vitor? Com certeza. E é interessante porque nem todo mundo é cozinheiro. Né? Nem todo mundo tá ali para servir no balcão, ali, no sentido de, como tu falou, né? Servir literalmente. No contato direto, às vezes, né? Não, e essa que é eu entendo que ser a maravilha do evangelho. Deus deu dons diferentes para as pessoas. Então,
Muitas vezes nós queremos fazer tudo na igreja e nós estamos impedindo o irmão que Deus deu o dom para abençoar a nossa vida. E a gente está querendo pegar tudo e ser responsável por tudo e querer administrar tudo e a gente impossibilita a gente ver a graça de Deus por meio de outro irmão, né? A graça de Deus não é só manifestada pela nossa vida, né? Como a própria palavra está falando, né? Administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas, né? Então, Deus deu dom para os homens. Todo mundo que entra na igreja, que tem o Espírito Santo passar a habitar dentro daquela pessoa, ela tem um dom. E esse dom deve ser exercido para abençoar o corpo, né? Para edificar o corpo. O dom é uma graça. O texto está apontando para isso. Você recebe de graça, pela graça, para multiplicar a graça. Então você não tem como reter aquilo. É para você servir. Não tem nenhum cabimento de o dom exercer qualquer... Aí mais na frente ele vai dizer para a glória de Deus. Tudo que você exerce é para a glória de Deus. Mas tem irmãos, infelizmente, que acham que recebem um dom para a própria glória, né? E por isso que às vezes a cozinha não é tão interessante, porque você não aparece. E aí, ontem foi muito propício, né? Porque a gente veio de uma semana de muita bagunça na igreja. Estava passando por um processo lá de adaptação e tal, de mudanças. E aí... Ixi, bati no microfone aqui. Isso gerou uma bagunça, desorganização, sujeira. E a gente teve uma irmã. Ontem as pessoas chegaram no culto e estava tudo limpo. As cadeiras estavam no lugar, o prédio estava limpo, varrido, o chão estava limpo, estava tudo organizado. As pessoas não viram, mas alguém foi no dia anterior fazer isso. Então, alguém estava na cozinha, alguém descascou as verduras, sabe? Alguém cortou, tirou aquela gordurinha da carne. Não tira toda, porque é bom a gordurinha. Mas tirou ali um pouquinho, limpou, preparou aquele alimento que você só olha bonito na mesa. Então, às vezes, a gente olha lá alguém pregando, alguém cantando. Eu falo isso porque são os ministérios mais vistos, vamos colocar assim, né? Você está ali em cima de um palco, você está ali com um microfone, então as pessoas veem isso. Mas para que a igreja funcione, muita gente está trabalhando, muita gente está servindo, porque a igreja funciona de domingo a domingo, não é só no culto público quando nós nos reunimos. É nos PBs, quando as pessoas estão reunindo, estudando, é no aconselhamento, é numa ligação, é numa mensagem que manda. E aí a gente tem tanto algo interessante aqui no texto, é que cada um exerça o dom que recebeu. Então, uma coisa que é importante a gente identificar, exercer o dom que a gente recebeu, não que a gente não tem. E às vezes tem essa forçação de barra, não tem não? Demais. E pessoas se identificam com determinado dom e confundem dom com aptidão, por exemplo, ou com vontade, ou com, sei lá, com vaidade, ou por querer, eu quero fazer. Falamos lá no início, né? A prioridade não é questão do que eu quero, é o que eu preciso, o que eu devo, é um dever. Então a gente tem que diferenciar bem o dom, porque o dom parte de algo que Deus coloca no nosso coração e nos capacita para isso. Então não é exatamente o que eu quero fazer. Aí eu até brinquei ontem, né? Lembra? Tem irmão que quer porque quer um determinado lugar, mas só que já tem tecladista na igreja. E começa a orar, Senhor, tira esse tecladista do meu lugar. Desvia ele, Senhor, para ele poder ficar no meu lugar. Então, às vezes, a pessoa tem que estar em outro lugar. Tem que procurar servir onde está havendo necessidade para a igreja. Isso é óbvio, né? Então, receber o dom que recebeu, exerça o dom que recebeu e aí o propósito para servir os outros. Então, isso também é uma evidência de que você está fazendo o que Deus te chamou para fazer. É quando você está focado no próximo nesse sentido. Claro que o fim maior é a glória, de Deus, mas é para a glória de Deus a partir do momento que eu faço isso para o outro, né? Como é que você vai glorificar um talento enterrado, né? Ou um dom que você não exerce? Pessoas vivem do passado, muitas pessoas, porque no meu tempo eu lembro que eu tocava no Ministério de Louvor, eu pregava, não vou citar esse exemplo porque vai que o irmão tá ouvindo. Deixa pra lá. Tem gente que cansa às vezes, né? Cansa, já ficou muito tempo de crente, já cansei, não quero mais fazer nada, já fiz de tudo. Tipo assim, eu já fiz, estou aposentado. Não existe aposentadoria do Evangelho, não existe. Olha, meu irmão, não existe aposentadoria do Evangelho. Então, tem essa história, não. E quando a gente pensa no outro, a gente vai ver que sempre há uma necessidade a ser exercida, né? Paulo vai falar isso lá em Efésios 4, né? Quando ele vai trazendo ali os líderes da igreja, os pastores, para instruir, para capacitar, para que cada um sirva o outro e ninguém fique em falta. Isso. Então, se todo mundo está assumindo o seu papel de serviço, a igreja é alimentada, a igreja cresce, a igreja se desenvolve, porque
todo mundo está suprindo com aquilo que tem o outro, né? Então, o que eu tenho eu sirvo ao Vitor, o que ele tem ele serve ao Clóvis, e todos nós estaremos supridos nas nossas necessidades, né? É interessante assim, porque rapaz, não tinha nenhuma coisa melhor para Paulo falar, não. Porque o pessoal estava na diáspora, passando por perseguição, um monte de problema. Aí Paulo vai falar assim, galera, é o seguinte, vocês vão ter que servir uns aos outros aí. Não tinha uma outra coisa melhor para Paulo falar, não. É porque, assim, é uma bênção, é um privilégio servir um ao outro, né? Ontem eu estava extremamente cansado, até e triste também, porque minha esposa tá viajando, né? Tá abandonado. Tava abandonado, né? Mas ontem eu tive o privilégio de servir uma irmã, tá passando por uma grande situação, e eu tava cansado, assim. Mas logo depois que eu fui lá servir, conversei e tudo mais com ela, com a família dela, eu fiquei, cara, isso é um privilégio. Servir as pessoas é, de fato, uma oportunidade de nós sermos edificados. Então, quando a gente serve o próximo, quando a gente serve o outro dentro da igreja e tal, a gente marca um café, marca uma conversa e tudo mais, a gente que é edificado, né? A gente que bebe desse favor de Deus, dessa graça de Deus também sobre a nossa vida, né? Posso contar a experiência rapidinho até Pode. sobre isso? Eu fui fazer na sexta-feira uma visita, e era uma visita num centro de recuperação. Geralmente são ambientes assim tristes, né? Pesados, difíceis. Né? E eu quis que minha esposa fosse comigo. Eu falei, meu amor, vamos comigo na visita? Ela, não estou preparada psicologicamente. Aí, claro que nesse momento eu, com muito amor, falei, meu amor, olha, a gente nunca sai pior do que a gente chegou quando a gente vai para esses lugares. E claro que eu dei uma cutucada um pouquinho maior de quando é para me acompanhar num casamento, numa festa, você vai. No centro de recuperação, não, né? Meu irmão, ela levantou, se arrumou, bora. E realmente foi isso. A gente sai de lá porque o próprio texto vai dizer, não é na nossa força. A gente não serve na nossa força. Verdade. E aí a gente segue então para o versículo 11, né? Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. Então, se alguém fala, aí que fala é essa e que serviço é esse que Pedro está falando? Ele falou Paulo agora que é Pedro e agora ele fala Pedro de novo, Paulo de novo. Pedro está falando aí que fala é essa e que serviço é esse, hein, Vitor? Essa fala aqui, eu entendo que tá associado a... Eu concordo com o Carson quando ele... Esse livro nós estudamos nos jovens. Aí a gente trabalhou a carta toda de 1 Pedro, né? Primeira carta de Pedro. E aqui eu concordo com o Carson quando ele diz que não está associado à pregação, mas todos os dons que remete à palavra. Então, palavra de conhecimento, da palavra, né? palavra de sabedoria, a profecia, a própria pregação, o ministério dos mestres. Então, tudo isso tem a ver com, nesse sentido de se alguém fala, né? Ou seja, que tem esse dom que Deus deu, faça-o como quem transmite a palavra. E o serviço aqui é o serviço mesmo de uma forma geral, né? O que a gente tem aqui eu acho que eu concordo com o Cássio, acho que ele está certo. Eu acho. Acho que ele se esforçou bastante. Bastante, né? Mas é isso mesmo. E quando a gente traz isso em linhas gerais, o que a gente tem aqui? Tudo o que a gente tem que fazer. Porque a gente está aqui com os ministérios da palavra, ensino, aconselhamento, pregação, e a gente tem depois o serviço. Então, o que a gente tem aqui é um quadro geral por meio de duas categorias, vamos dizer assim, né? A fala e o serviço, ou seja, todo mundo está fazendo alguma coisa e recebeu alguma coisa para fazer. Ou vai estar ensinando, vai estar dentro desses ministérios da palavra, ou vai estar literalmente ali fazendo alguma coisa, servindo todo mundo, não, Clóvis? E no fim das contas, o texto está falando sobre a saúde do corpo e o teu papel nesse corpo. Então, a saúde do corpo, vamos chamar de igreja, depende do desempenho de cada um, ou seja, do seu papel para que a saúde esteja garantida. Mas a gente não deve se envaidecer do tipo assim, se eu sair dessa igreja, acabou o ministério coitado. Sim. Não, Deus vai levantar outras pessoas, obviamente. Ele tem ou então era um momento daquilo a igreja não vai parar. Também, né? Ou isso. Olha, isso aqui se fazia até então. E Deus tinha um propósito naquele período. Se cumpriu. Foi feito, o corpo está saudável. O corpo está saudável. Não é isso, não é a tua ausência, não é porque eu saí da igreja agora, ninguém vai pregar, ninguém vai mais cantar, não é assim. Mas eu tenho um papel importante. E quando eu saio, eu estou jogando a responsabilidade para outro. E estou deixando o que o Vitor falou, de ser abençoado.
porque é bênção, é privilégio servir. E quando a gente olha para a saúde do corpo, você está sobrecarregando algum membro, né? Com certeza. Então, se um membro deixa de fazer alguma coisa, você está sobrecarregando algum membro. Ao mesmo tempo que a gente tem que ter esse entendimento de que a obra não é sobre nós e não depende de nós, a gente não pode fugir de uma responsabilidade que nos foi dada. E ele escolhe dois dons, assim, que são dons gerais. Que justamente o Clóvis falou a respeito da comunhão, né? Que o tema é justamente essa comunhão na igreja, esse sentido coletivo e tal. Então, Pedro escolhe duas palavras, ou dois dons que são gerais, que é a fala e o serviço. Então, todo mundo fala, no sentido de aconselhar, né? O aconselhamento mútuo, o aconselhamento entre todos da igreja, servindo um ao outro. É por isso que não é só responsabilidade nossa que pregamos, que estamos lá como conselheiros bíblicos e tal. Todos da igreja precisam buscar a palavra, precisam estudar a Bíblia, porque em algum momento um irmão vai precisar de você, algum conselho e tudo mais. Só que o problema é que muitas vezes nós estamos dando conselhos completamente diferentes da palavra. Então, quanto mais a gente entende da palavra, conhece a palavra e tudo mais, e medita na palavra dia e de noite, como fala o salmista, a gente vai estar carregado para poder transmitir para as pessoas a palavra de Deus e não outra coisa que vem na nossa cabeça. Né? Isso é muito importante, essa ênfase que ele dá, que o Vitor destacou agora, né? Então, se os seus ministérios são esses, tem a ver com a palavra, com a fala, né? Como ele usa aí, então faça como quem transmite a palavra de Deus. Não ore de uma maneira que não seja da palavra de Deus. Isso não aí. ensine como não se fosse da palavra de Deus. Não aconselhe fora da palavra de Deus. A gente pode até ampliar, porque ele fala assim, se alguém fala, não está dizendo se alguém ensina, se alguém ministra, se alguém fala. Sim. Faça-o como quem transmite a palavra de Deus. A gente deve questionar, o que eu falo de alguma forma traduz a graça da minha vida? O que eu falo no meu dia a dia reflete Cristo na minha vida? Então acho que a gente tem até que aprofundar mais, porque verdade. às vezes a gente fala muita bobagem que não edifica ninguém. E eu até falei, fui bem claro que esse ministério é quem fala, não é quem fofoca, não é quem fala mal. É quem fala além do que deveria falar. Fala como quem transmite a palavra. E hoje a gente pode até ampliar, né? Não só para quem fala, mas para quem posta também. Pois é. Perfeito. Quem poste como quem transmite posta a palavra de Deus. Aí. Mas também não vai ficar agora com um postinho de versículo achando que por virou favor. crente por causa disso, né? Mas vamos lá. E aí, quem serve, faça com a força que Deus provê. Isso aqui é uma coisa que traz um equilíbrio muito, porque quantos de Mas nós consolo até. não queremos fazer além das nossas forças, até com uma vontade, uma boa intenção, mas a palavra nos dá aquele puxada no freio de mão, tipo assim, calma, conforme a força que Deus te deu. Eu aprendi aqui com o meu pastor, que hoje está na mesa, ninguém precisa morrer pela igreja porque alguém já morreu, foi Jesus. E não fomos Eu nós. falo direto isso para ele fala para mim, a gente todo tempo se aconselha lembrar. nessa mesma frase, sendo lembrados. Então, é claro que existe um sacrifício, existe um esforço, mas morrer, ninguém precisa morrer pela igreja. Às vezes a gente inventa muita coisa, né, para fazer, aí depois a gente tá aperreado para administrar tudo. É com a força que Deus provê, né, Clóvis? Deus ensina sobre o descanso tantas vezes, porque é uma coisa que a gente tem dificuldade, na verdade, de obedecer. Uma vez eu ouvi, mais de uma vez, não, pastor, a gente não pode deixar de fazer essa reunião, mas, meu irmão, porque aí vem aquela frase, Deus não descansa, o diabo também não descansa. Aí minha resposta foi, eu não sou Deus e eu não sou o diabo. E eu sou um ser humano que precisa descansar, que Deus mandou eu fazer isso. Então as pessoas viajam, né? Não, Deus não descansa, a gente não pode descansar. Não, meu irmão, nós precisamos descansar. Não só precisamos, como é uma ordem, né? Nós temos que descansar. E finalizando o texto, de forma que todas as coisas, em todas as coisas, Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Servir, estar do outro lado do balcão, não é uma satisfação pessoal. A gente tem falado sobre isso também ao longo desse mês, que às vezes a gente quer fazer alguma coisa para se sentir bem. Não que isso não possa gerar um prazer em nós. Claro. Eu acho que traz sim. Mas essa não é a finalidade. A finalidade é que Deus, por meio de Cristo, seja glorificado. Então, esse é o resultado de todas as coisas, né? Deve ser o fim, o propósito. Eu usei até aquele texto da parábola, quando Jesus diz, felizes aqueles cujo Senhor, quando voltar, encontrar... Aí eu não falei, não encontrar feliz, não encontrar rico. Pode até estar feliz, mas felizes serão aqueles que, quando ele voltar, vai encontrar servindo. Talvez eu esteja servindo na dor, talvez na alegria, mas talvez com lágrimas. O Salmo 126 vai dizer, aquele que semeia, né, que vai andando, semeando e chorando, né?
ele volta com o resultado da sua semeadura, né? Então, nosso serviço ele é evidenciado naquilo que a gente faz para o próximo. Então, não adianta a gente achar que tem um relacionamento maravilhoso com Deus, que serve a Deus, se o outro não está incluído nesse serviço. E aí, Clóvis falou uma coisa que eu anotei aqui também, que foi muito interessante, que é quantos oram para serem mais úteis para os irmãos? Né? A gente ora para Deus faça isso, me dê vontade, me dê capacidade, mas, Senhor, quanto me ajude a ser mais útil para os meus irmãos, ou me faz perceber a necessidade de alguém. Eu acho que esse é um desafio e fica aí essa reflexão para essa semana, né? Para a gente pensar a respeito dessas coisas, né? É isso mesmo. A gente precisa entender que ser útil é um chamado e é um reflexo de quem eu sou, do corpo de Cristo. Ou se eu sou, de fato, cristão. Né? Porque, às vezes, outro dia eu vi uma foto, achei interessante, que era uma tangerina e um dos gomos era um alho. E aí diz assim, não é o fato de você se encaixar que você faz parte. Eita! Não? Então, às vezes, você está encaixado ali, você frequenta a igreja, você está no balcão, mas você não faz parte daquilo ali. Então, esse é um desafio para a gente, estar encaixado e fazer parte, servindo e sendo servido. Muitos irmãos têm dificuldade de ser servidos. Né? Isso também é um problema. Às vezes a pessoa quer lhe abençoar, não, é um orgulho, não, eu só não aceito uma oferta da igreja, não aceita uma carona, porque não quer onerar a igreja, não. Você ser servido também é uma bênção ao passo que você serve. Né? Perfeito. Olha só, se você quiser discutir mais esse texto, esses temas, não falte o PB, pelo amor de Deus, não perca tempo. No PB, toda essa questão, tudo aquilo que foi tratado no sermão, que a gente conversou hoje aqui também no Basitalk, vai para o PB. Então, você pode procurar um PB mais perto da sua casa, num horário que se encaixe. No nosso perfil no Instagram tem lá os telefones, os endereços, para você ir para um PB. É um momento de comunhão muito interessante, é um momento para você conhecer pessoas que estão ali conversando sobre a palavra de Deus, que podem te ensinar. É uma maneira também de você contribuir e ensinar outras pessoas. Então, toda semana, a gente tem nosso encontro aqui na segunda-feira, e aí, ao longo da semana, tem pequenas bases para você se encontrar com as outras pessoas e se conectar também. E aí, a gente espera você para aprofundar ainda mais nesse assunto. Clóvis, obrigado, cara. Eu sei que foi um esforço aí na tua dinâmica para estar aqui com a gente, mas foi muito bom, cara. Muito obrigado mesmo, viu? Ainda bem que é na força do Senhor. Gente, prazer, uma alegria servi-los. Obrigado, irmão. Base Renascença, estamos juntos, somos vocês, contem comigo sempre. Obrigado vocês, privilégio. Então tá aí, ó, o pastor Clóvis lá na base Recanto também. Então, domingo, 10 da manhã, tem culto no Recanto, tem culto no Renascença. Procura uma igreja aí mais próxima para você estar com a gente, servindo a Deus e sendo alimentado pela palavra do Senhor também. E aí a nossa programação semanal está lá no Instagram, pode seguir também, Base Renascença ou Base Igreja Cristã. Está lá a programação, os nossos horários. Se você está procurando uma comunidade de fé para se alimentar, para estar mais junto aí das pessoas, vai ser muito bom receber você, também está exercendo o dom da hospitalidade. Cláudio, pode nos conduzir em oração aí para encerrar? Senhor, nós te louvamos, teu santo e bendito nome, te agradecemos o privilégio, Senhor, de discutir um pouco mais, aprender um pouco mais com a tua palavra. Que sejamos assim, Senhor. Nesse momento, oramos para que sejamos mais úteis. Nos ajuda, Senhor, a servir melhor nossos irmãos, a também entender a graça de sermos servidos. Que a tua igreja, a igreja que tu nos confiaste, ó Deus, seja uma comunidade, Senhor, de obreiros, de operários do teu evangelho, Senhor, para a glória do teu nome. Assim nós te pedimos, continua nos conduzindo pela tua palavra e por meio do teu Espírito, te agradecemos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, Vitinho. Obrigado, meu irmão, mais uma vez. Tamo junto. Boa semana para todo mundo. Deus abençoe vocês. E a gente hoje não vai ter cantoria, graças a Deus. Mas a gente volta na próxima semana com o Basitalk. É porque na semana passada o Vitor puxou. Hã? Ele puxou, aí terminou com Vitor, eu e Diego cantando. Foi que triste. Beleza, que Ainda bem que foi no final, que ninguém precisou desligar antes. Então é bom saber, porque quando eu for assistir o episódio, eu já paro pode ali pular no nessa parte aí. Agradecer também, claro, a Cletus por nos receber aqui. Nosso brother Elielton também, que está sempre nos ajudando aqui na parte técnica. Deus abençoe você e até a próxima. Tchau.